Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a prisão do Ítalo Santos, né? Aquele influencer que foi acusado pelo Felca de fazer adultização ou sexualização de crianças nos vídeos dele, né? Ele acabou de ser preso agora pela manhã lá em São Paulo, ele e o marido dele, né? Ele é casado com outro homem, né? E ambos foram presos dentro desse negócio por tentativa de ocultação de prova. Isso era algo esperado, tá? Eu falei para vocês ontem que teve a busca e apreensão na casa dele. Quando chegaram na casa dele, a casa estava trancada, mas estava com a máquina de lavar ligada. Ou seja, eles fugiram. Eles saíram correndo da casa quando souberam que a polícia estava indo para lá. E levaram celulares, computadores, tudo que tinha de eletrônico, eles carregaram e botaram num carro e fugiram, né? Ou seja, isso é tentativa de obstrução de justiça. Então isso estava claro que ele seria preso por conta disso, né? Então repara, o processo dele começou agora, as investigações começam agora. A gente não sabe se ele é culpado de alguma coisa, né? A gente não sabe ainda se ele é culpado de alguma coisa. Vamos ver o que revela a investigação. Agora, o fato é que ele tem escondido as provas. Dá na pinta que tem problemas aí, né? Essa notícia foi sugerida por Turgunevinho de Pilares, Peter, chefe do sindicato dos Umpa-Lumpas, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem, como a gente falou, eles fizeram uma busca e apreensão lá na casa do Ítalo Santos. A máquina de lavar estava ligada, ou seja, tinha gente em casa pouco antes da polícia chegar, mas quando eles chegaram lá, a casa estava fechada, trancada e a casa vazia, né? Segundo diz o pessoal, imagens do momento em que os agentes entraram na sanção mostram que várias sacolas acumuladas e um cesto grande na entrada lateral. Ou seja, como se ele estivesse querendo se livrar de provas, né? Um monte de sacolas com roupas de crianças e coisa e tal. Tem alguma coisa de errado com isso? Não necessariamente, pode ser que eram roupas para doação e coisa e tal, né? Mas você entende o problema, né? Pode ser que tenha problema nessa história mesmo. Ele estava querendo se livrar de provas, né? Aqui, ó, 2 bicicletas de criança também estavam no local, assim como um ventilador. Ih, rapaz. Pelo menos 3 portas foram encontradas fechadas no vídeo que o João teve acesso, entre eles a porta que dá acesso à piscina. As equipes que cumpriram o mandato foram informadas pelo condomínio do influenciador que ele saiu com bastantes equipamentos, com um monte de equipamento, em um veículo antes da chegada dos policiais. Ou seja, o Ítalo ficou sabendo, alguém talvez da delegacia avisou ele que ia ter a operação, pode ter sido isso, ou ele ficou sabendo de alguma forma que a polícia estava indo, botou os computadores, os celulares, tudo num carro e saiu. Isso aí é tentativa de obstrução da justiça. Isso aí, a Dailton também informou que, caso seja entendido que a saída de Ítalo Santos do condomínio configure um obstáculo aos trabalhos das autoridades, o mandado de prisão pode ser expedido. Não, isso aqui pode ser, não, isso aqui é óbvio que seria, né? E de fato, hoje ele foi preso. Ele e o marido dele foram detidos na manhã dessa sexta-feira, dia 15, em Carapicuíba. A defesa alega inocência e coisa e tal. O influenciador foi preso na manhã dessa sexta-feira, dia 15, em Carapicuíba, na Grande São Paulo. A informação foi confirmada pela promotora da Paraíba. O marido do Ítalo, Israel Natan, também foi preso, segundo a promotoria. Segundo o despacho da Justiça, a decretação de prisão preventiva era necessária para impedir atos de destruição ou ocultação de provas, intimidação de testemunhas, fato que já estariam acontecendo desde que o influenciador soube da investigação. Ou seja, bom, exatamente o que está acontecendo a gente não sabe, mas pode imaginar que esse caso pode ter um monte de testemunhas, né? E eventualmente ele pediu para essas pessoas não falarem, ou falarem uma história específica e coisa e tal. A coisa está ficando complicada aqui, né? Enfim, eles foram conduzidos à DEIC, né, lá em São Paulo, e chegaram às 10h15. Bom, enfim, essa prisão dele aqui não é ainda dizendo que ele é culpado, tá? Assim, a gente sabe que os vídeos dele tem coisas ali que são absurdas, até que ponto isso configura crime mesmo, a polícia vai ver lá e coisa e tal. Agora, o fato dele sair correndo, botar os computadores tudo no carro e sair correndo e ter um monte de sacola com roupa de criança e coisa ali que é pra jogar fora, eu não sei não, esse cara tá escondendo alguma coisa, hein? Esse cara tá com algum problema realmente, né? Enfim, os defensores afirmam a inocência do influenciador, diz que ele sempre se colocou à disposição das autoridades. Assim que tivermos ciência dos fundamentos, adotaremos todas as medidas judiciais cabíveis para resguardar os direitos do Ítalo e coisa e tal. Enfim, é verdade, ele tem direito a um advogado, os advogados vão fazer aí o melhor posicionamento para ele, né? Ele havia repudiado as acusações de exploração, minha trajetória profissional sempre foi guiada pelo compromisso com a proteção das crianças e adolescentes e coisa e tal. Ou seja, ele estava na casa em João Pessoa e agora está em São Paulo, foi preso em São Paulo, né? Assim, uma coisa realmente estranha que está acontecendo aqui. O cara estava tentando fugir, né? Ou seja, nesse caso não tem alternativa, amigo, é cadeia mesmo, não tem o que fazer, né?
Enfim, o juiz Antônio Rudimarci Firmino de Souza afirma que as provas apuradas até agora em inquérito policial apontam fortes indícios de tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil artístico irregular, produção de vídeos com divulgação em redes sociais, constrangimento de crianças e adolescentes, entre outros. Eu acho o seguinte, assim, a gente não pode dizer com certeza porque ainda está tendo investigação, mas eu diria que a chance de ter coisa enrolada aqui é muito grande, tá? É muito grande mesmo. Isso daqui é o correto. Isso daqui é o que o Felca queria no vídeo dele. Isso é o que todos nós queremos. Que essas pessoas que fazem coisas erradas com crianças sejam investigadas. A lei para isso já tem. Aqui já tem todas as leis. O cara já está preso já, meu amigo. Já está na cadeia. E é isso mesmo. Tem que ser isso aí. O que não pode é usar isso para dizer que tem que censurar a internet, que temos que regulamentar a internet, temos que proibir isso aí. Por quê? Porque essa regulamentação sempre vai acabar servindo para calar a direita, sempre calar as pessoas. Nunca vai ser usada para realmente fazer isso aqui, porque isso aqui já tem lei. Para esse tipo de situação já tem lei, meu amigo. Qualquer um que faça conteúdo que envolva crianças e coisa e tal, já tem lei para isso tudo aqui. Tanto que o cara já está preso exatamente por trabalho artístico irregular, né? Veja, trabalho infantil, vocês sabem, é proibido no Brasil. Crianças não podem trabalhar. Mas existe uma licença para trabalho infantil artístico. Porque, de fato, você tem atores mirins, você tem, né, pessoas que trabalham com isso, mas tem todo um procedimento para você ser um artista mirim regular, né? E, de novo, eu acho tudo meio besteira, porque eu, sinceramente, acho que trabalho infantil, desde que não seja um trabalho degradante, não seja um trabalho forçado, um trabalho pesado e coisa e tal, eu acho que é bom para a criança trabalhar, né? Desde que não atrapalhe os estudos também, eu acho que é positivo para a criança trabalhar. Mas, beleza, a lei que tem hoje é essa, para a criança trabalhar só em atividade artística e tem que ter uma licença própria. Só que ele usou crianças nos vídeos dele e não tinha tal licença, né? Enfim, o cara, se fosse isso é o de menos, né? O problema, aparentemente, é muito pior do que esse, né? Enfim, o cara tá preso e isso é o que a gente queria. Isso que é a resolução do problema. Esse pessoal e outras pessoas que, tal como ele, usam crianças em vídeos e coisa e tal, isso precisa de fato ser resolvido. Não é censurar a rede, não é calar a boca de ninguém, não é proibir ninguém, não é criar órgão de Ministério da Verdade que o Lula tá querendo fazer. Nada disso vai resolver. Parabéns à polícia por mostrar exatamente que não precisa de lei nova nenhuma. As leis que nós temos hoje já são suficientes. Basta ir atrás das pessoas que estão fazendo coisa errada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.